Oi, eu sou o Bruno, faço o curso de Sistemas de Informação na Unipar, disciplina de Gerência de Projetos, professor Leandro Clementino. Nosso grupo sou eu, RA 00177391, o Evandro, RA 010-42155 e a Sara, RA 00179945. Project Model Canvas PMC. Este capítulo introduz o PMC. Explica o conceito, os fatores-chave, os princípios e a metodologia. Surgimento. Gerenciar projetos é uma prática cada vez mais empregada em um ambiente global caracterizado pela velocidade das mudanças e aumento da competitividade. Mesmo com o avanço na adoção de melhores práticas e da globalização de conceitos relacionados e gerenciamento de projetos, ainda existem dificuldades na utilização plena do conceito e das práticas sugeridas, principalmente em países em desenvolvimento como o Brasil. Na verdade, muitas instituições no Brasil iniciam uma jornada em gerenciamento de projetos. Avançar com a utilização de ferramentas e técnicas de gerenciamento de projetos no governo brasileiro, por exemplo, tanto na esfera federal como na esfera estadual e municipal, é uma necessidade que permitirá o melhor uso do recurso público. Uma forma de melhorar o gerenciamento de projetos sempre foi o de dividir o projeto a ser gerenciado em fases, cada uma envolvendo o planejamento, a execução e o controle. Dentre essas fases, o planejamento sempre foi uma etapa considerada vital para o sucesso de um projeto. Os processos de planejamento contidos numa fase deveriam definir o escopo do projeto, refinar os objetivos e desenvolver o curso de ação necessário para alcançar os objetivos para os quais o projeto foi criado. Na prática, esse sempre foi uma etapa árdua, pois nessa fase já é necessário enxergar o projeto como um todo, e muitas vezes os elementos disponíveis para a realização dessa tarefa e suas relações não são claros nem suficientes. A utilização de uma ferramenta mais intuitiva e que permita visualizar as grandes demandas de gerenciamento de projetos possibilita um gerenciamento mais dinâmico e melhor envolvimento das partes interessadas. O PMC visa entender a essa demanda, conceitos e fatores-chave. O PMC pode ser considerado uma ferramenta de apoio ao gerenciamento de projetos ou mesmo uma metodologia com foco em gerenciamento de projetos. A ideia é simplificar o gerenciamento de projetos utilizando uma ferramenta com apelo visual e de fácil uso. O PMC utiliza a ideia de esquemas. Esquemas assumem que imagens ajudam a transformar suposições não verbalizadas em informações explícitas. Informações explícitas ajudam a pensar e a comunicação mais efetivamente. A representação visual em que se baseia o PMC é a grande ideia e visa ajudar a responder às questões básicas de qualquer projeto. Por quê? Justificativa, os benefícios, os objetivos, específico, mensurável, alcançável, realista, delimitado no tempo. O que? O produto, os requisitos. Quem? As partes interessadas, fatores externos e equipe. Como? Premissas, grupos de entregas e restrições. Quando e quanto? Riscos, linha de tempo
e custos. Os princípios que norteiam o PMC são o apelo visual, os agrupamentos feitos de forma clara, a simplificação e a preocupação em já estabelecer uma base com stakeholders e a ideia de sequência introduzida facilmente pelo apelo visual da ferramenta. Metodologia. A metodologia é a explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda a ação desenvolvida no método de um trabalho de pesquisa. É a explicação do tipo de pesquisa, dos instrumentos utilizados, do tempo previsto da equipe de pesquisadores e da divisão de trabalho, das formas de tabulação e tratamento de dados, enfim, de tudo aquilo que se utilizou no trabalho de pesquisa. O termo metodologia inclui os seguintes conceitos em relação a uma disciplina particular ou campo de estudo: coleção de teorias, conceitos e ideias, estudo comparativo de diferentes enfoques, crítica de um método individual. Em gerência de projetos, o uso da metodologia não se refere à pesquisa ou a tendências de análise específica. Na verdade, se refere a tudo que possa ser encapsulado por uma disciplina ou uma série de processos, atividades e tarefas. Esse uso do termo é tipificado pelo contorno quem, o que, onde, quando e porquê. Na documentação dos processos que compõem a disciplina está sendo apoiado por essa metodologia, serão encontrados os métodos ou processos. Os processos em si são apenas uma parte da metodologia, juntamente com a identificação e uso das normas políticas, etc. A metodologia PMC é alicerçada em 4 pilares: conceber, resposta para 6 perguntas: por quê, o que, quem, como, quando e quanto. Integrar, garante-se consistência entre os blocos e estabelece a integração entre os componentes. Resolver, identifica-se os pontos em que a montagem do Canvas travou por causa das indefinições, falta de informação ou contradições. E compartilhar, que serve como base para outros documentos. Dificuldades com o Guia PMBOK. O Guia PMBOK sugere a utilização de uma série de documentos que ajudam a gerenciar os projetos. Esses documentos devem ser produzidos de acordo com o ciclo de vida do projeto. O termo de abertura do projeto, por exemplo, é um documento legal sugerido pelo Guia PMBOK, que envolve para sua elaboração um levantamento anterior das necessidades de negócio, um business case para o projeto, uma descrição do escopo do produto, declaração de trabalho, plano estratégico e contratos relacionados. Outro documento importante é o Plano de Gerenciamento de Projetos, que por sua íntegra uma série de documentos e informações importantes. Não é simples obter tais documentos e informações, e quase sempre o plano de gerenciamento não consegue ser tão completo, que exige boa prática. O plano de gerenciamento de projeto define o que o projeto será executado, monitorado, controlado e encerrado. O seu conteúdo varia dependendo da área de aplicação. Dos 2 casos citados ligados à geração de documentos importantes para o gerenciamento de projetos, já se podem imaginar as dificuldades que muitos gerentes de projetos contratam em seguir por completo ou mesmo parte das boas práticas sugeridas. Sugere-se também, caro leitor, procure encontrar o plano de gerenciamento que tenha sido construído com os componentes citados. Dificuldades com a metodologia Scopus. O Scopus, uma metodologia sugerida por Moura e Barbosa, sugere que o plano de projeto deve ser estruturado em 3 partes básicas: escopo, plano de ação e plano de monitoramento e avaliação. O escopo, neste caso, orienta o plano de ação e o plano de monitoramento e avaliação. Os componentes do escopo sugerido pelo escopo são definição do problema, justificativa, objetivos gerais e específicos, resultados esperados, abrangência dos projetos. Os elementos do plano de ação sugeridos são atividades e tarefas, estimativas de prazos, estimativas de custo, estimativa de recursos, cronograma. Por sua vez, os elementos do plano de monitoramento e avaliação sugeridos são matriz de produto, planilha de monitoramento, planilha de avaliação, análise de riscos. A metodologia Scopus, mesmo simplificada no plano de projeto,
quando comparado à proposta do Guia PMBOK, não é simples e deve ser construída, pois exige uma série de informações que devem ser obtidas para a construção de planos de ação e de monitoramento e avaliação, e que muitas vezes são difíceis de serem obtidas. BSC, BSC, PMG e PMC podem ser utilizados em conjunto, cada um possui uma finalidade. O BMG é um mapa dos principais itens que constituem uma empresa. BSC permite descrever a estratégia de forma clara por intermédio de quadros perspectiva financeira, clientes, processos internos, aprendizado e crescimento, sendo que elas se interligam, formando uma relação de causa e efeito. O BSC reflete a estratégia e propõe uma série de iniciativas para a implementação de estratégia. O BMC permite gerenciar as iniciativas orientadas pelo BSC através da utilização de um quadro que facilite o controle de gerenciamento dos projetos decorrentes das iniciativas. Trata-se de uma metodologia.